Boa noite, pessoal. Para a galerinha que entrou agora, a gente vai esperar só mais alguns minutinhos para esperar todo mundo entrar, para a gente já dar início com o nosso webinar, tá? Vamos lá, pessoal. Acho que a gente já pode começar, né? O pessoal que for entrando aí já vai acompanhando, né, o webinar. Antes de mais nada, né, gostaria de desejar aí uma ótima noite para todo mundo. Agradecer por reservar esse tempo para a gente ter uma conversa um pouco mais voltada para a IA, né? Eu acho que é algo importante, principalmente no nosso departamento, no nosso setor, segmento de forma geral, né? Acho que vai ser um assunto que vai agregar muito. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Sou o Giovanni, sou responsável pelo marketing e comunicação aqui na Nextjur. E antes da gente começar, né, antes de eu já passar a bola aí para os nossos palestrantes já vierem com o assunto, quero dar alguns recadinhos antes da gente continuar. Então, o primeiro no decorrer dessa reunião, né, no finalzinho ali, eu vou colocar um link no chat, então, para vocês preencherem um link de um form simples, com nome, e-mail e telefone, para a gente conseguir localizar vocês, porque a gente vai ter um sorteio no final de 2 caixas surpresas aí, digamos, né, um presente misterioso, digamos assim. Então a gente já vai fazer o sorteio hoje, será sorteado hoje, e a gente depois entra em contato com vocês entre amanhã e semana que vem para já pegar o endereço, para fazer a entrega tudo certinho, tá? Fora isso também, a gente vai deixar um espaço aberto para perguntas, então é legal, vocês podem mandando perguntas também no chat, ou se sentirem mais à vontade, mas para o final também a gente vai abrir o espaço para vocês fazerem as perguntas, então fiquem à vontade. E eu acho que, de forma geral, é isso. Também vai ter um outro link que eu vou mandar no finalzinho, mas eu explico para vocês um pouco melhor depois, tá? Então a gente vai ter esse link, que depois eu vou deixar fixado aqui para vocês já preencherem o formulário, e também esse outro que eu vou comentar um pouco no final. Aproveitando, já quero apresentar também a Priscila Holanda, né, nossa ilustre convidada aí para CEO da Sofira, e ela aceitou essa parceria aí conosco, né, para a gente conversar um pouco mais sobre a experiência dela com IA, e acho que esse é um assunto muito enriquecedor. E também o Bruno Santos, que é CEO aqui da Exjur, ele também vai acompanhar a gente aí nessa palestra, ele vai trazer muitas informações e muito conhecimento para a gente, vocês vão aproveitar. Passo a bola para vocês, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo tempo de todo mundo, né? A gente vai ser objetivo aqui, mas é profundo ao mesmo tempo, né? Agradecer já de antemão a Priscila, super parceira, por ter topado vir aqui, disponibilizar um tempo dela. Acho que é uma das principais especialistas que eu acompanho quando a gente fala de inteligência artificial, especialmente dentro do nosso setor jurídico. Então, fiquei bem feliz aí quando ela topou estar aqui com a gente, para poder, enfim, fazer esse bate-papo, fazer essa troca. O objetivo é justamente esse, a gente poder aproveitar essa horinha aqui nessa quinta-feira de calor em São Paulo, né, para a gente poder fazer essa troca, tá? Antes de seguir, vou passar para a Priscila, para ela se apresentar. Vou compartilhar aqui também rapidinho, justamente para vocês, quem quiser escanear o QR Code e se conectar tanto comigo quanto com a Pri, tá bom? Aí então, uns QR Codes para poder facilitar. E passo para ti, Pri. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, e aí depois a gente segue aqui com o bate-bola. Tá bom, obrigada. E primeiro de tudo, obrigada pelo convite aí em participar. Estou muito feliz da gente poder ter esse tempo aqui para a gente discutir esse tema que é tão relevante. Antes da gente começar, né, a falar do tema, vou me apresentar um pouquinho aqui, falar do meu background. Eu sou advogada,
me formei em Direito em Natal, Rio Grande do Norte, mas moro em São Paulo há mais de 12 anos. É, eu comecei a minha carreira trabalhando em escritórios de advocacia, tá? Então, eu já fui dos dois mundos. Já trabalhei em escritório de advocacia, depois fui trabalhar em empresas, especialmente empresas de tecnologia, inicialmente no iFood, depois fui para o mundo de Venture Capital, e é onde eu estava nos últimos 8 anos, ali muito na interseção entre direito, tecnologia, e Venture Capital. E aí, em 2024, eu decidi largar tudo que eu estava fazendo e empreender com inteligência artificial no direito, juntando aí todos essa interseção do que eu estava fazendo nos últimos anos. Então, só para dizer aqui que eu já estive de todos os lados ali no direito, tanto do escritório quanto do departamento, então eu entendo bastante as dores de cada lado. E aí foi exatamente nesse panorama que eu criei a Sofira, que é uma legal tech voltada para empresas, para criar agentes de IA ou tecnologia para gerar eficiência e facilitar o dia a dia da vida do departamento jurídico, tá? Então a gente vai entrar mais a fundo nesses temas que o Bruno falou, que vocês mesmos falaram que tinham interesse em entender, e aí a gente vai abordar um pouco disso mais para agora. Perfeito, maravilha. Então, qual que é a dinâmica que a gente preparou aqui para vocês hoje, tá? Então, lá naquele formulário que vocês preencheram no primeiro momento, a gente tinha um campeonato de descrição para vocês colocarem ali aquilo que vocês mais gostariam de abordar, de aprender quando o assunto é inteligência artificial, né? E aí, usando naturalmente inteligência artificial, a gente criou essa nuvem aqui de palavras, e a partir disso a gente também gerou todo o roteiro para esse encontro. Então, 100% utilizando inteligência artificial, né? E a gente fala muito de como aplicar isso no dia a dia, como trazer isso no dia a dia. Então, aqui já é um primeiro exemplo de como que a gente pode linkando as coisas e deixar a inteligência artificial pensar e trabalhar para a gente, né? Eu vi hoje, inclusive, um case bem legal também. A gente vai tentar sempre fazer essa conexão, tá? De trazer cases, de trazer aplicações práticas de como que a gente pode otimizar e melhorar a nossa rotina, né? Eu vi hoje um exemplo, acho que ontem eu dei um treinamento para o time de CS aqui nosso, falando de alguns produtos e tal, e aí o pessoal, um treinamento de 1h30, e aí a gente jogou esse treinamento na inteligência artificial, além dele gerar todo o material escrito, ele gerou um podcast de mais ou menos 8 minutos em cima daquilo que foi o treinamento. Fantástico. Então, assim, é mais uma forma de aplicar, de usar a inteligência artificial também. Queria trazer aqui já esse insight para vocês, tá? Eu vou parar o compartilhamento porque a ideia é realmente que seja um bate-papo. Então, a gente vai fazer essa troca. Quem tiver alguma dúvida, qualquer ponto, pode ir colocando aqui no chat. No final, a gente vai separar ali uns 10, 15 minutos para a gente poder ir nessas perguntas, responder essas perguntas. E fiquem à vontade, tá? O espaço aqui é aberto, é uma troca. É como se a gente estivesse num ambiente, se a gente estivesse num bar, sentado em volta de uma mesa e falando sobre tecnologia, falando sobre inteligência artificial, tá bom? Fiquem à vontade. Então vamos lá, Pri. Pegando um gancho em cima aqui do nosso mapa, nossa nuvem de palavras, né? Entrando exatamente no ponto que mais foi solicitado, né? É o que? É automação, né? Como que eu linko a automação, como que eu linko a produtividade quando a gente fala em inteligência artificial. Então eu queria entender de você, quais tarefas jurídicas hoje a gente pode automatizar usando inteligência artificial sem risco? Não é mais aquela versão 1 do ChatGPT, mas considerando que nós já temos hoje, né, dos vários modelos, né, o que a gente já pode, vou para cima, que isso aqui eu acho que é 100% garantido. Tá, eu acho que inicialmente, é importante a gente fazer duas separações aqui do uso de inteligência artificial, tá? Quando a gente fala em automação, temos o uso da inteligência artificial como copiloto, e aí eu considero esse uso muito quando a gente está usando ali o ChatGPT, o Claude,
o Gemini, esses modelos de LLM, e a gente está ali fazendo discussões e pedindo ajuda para montar estratégias, numa cláusula de um contrato. E aí eu chamo de copiloto, e todo mundo fala copiloto, né? Porque você está ali trabalhando junto com a inteligência artificial. E aí, eu não vejo esse caso tanto como automação, tá? O que eu vejo como automação, para o jurídico especificamente, é o segundo ponto, que é você usar a IA por meio de agentes de IA, que é diferente dos modelos conversacionais, né? O que seria o agente de IA? É uma automação, como a gente tinha antigamente, né? Que eram os RPA, que faziam automações, só que elas não eram automações inteligentes. Agora, a gente consegue fazer esse tipo de automação colocando a inteligência artificial no meio para que ela consiga tomar decisões ao longo da tarefa que você coloca para ela automatizar. E aí, para mim, é aqui que está o ouro do que a gente consegue fazer de automação no jurídico com inteligência artificial, e que eu vejo que as legal techs agora elas estão bem avançadas em conseguir, e é até o que a gente falou ali, que a gente esteve na B2L semana passada, né? E eu acho que foi muita diferença do que eu vi da B2L desse ano para o ano anterior. Todo mundo, esse ano, estava mostrando como criaram agentes de IA para fazer automações e gerar eficiência para o jurídico, né? E dentro desse ponto de agentes de IA, primeiro de tudo, você vai contratar ferramentas que são especializadas no setor, né? Você não vai ser um ChatGPT, não vai ser uma OpenAI que vai criar ferramentas para você automatizar o seu departamento jurídico. Não, vão ser legal techs, vão ser empresas brasileiras que vão estar pegando a IA, a camada de IA que a OpenAI tem, que o ChatGPT tem, e criando aplicações específicas para automatizar as tarefas específicas do jurídico brasileiro. Esse é um produto muito mais tropicalizado, digamos assim, né? Então, o que eu vejo no jurídico que são... E aí tem um pouco dessa questão da automação misturado com ética e segurança, né? Que eu vejo que ética foi uma palavra ali que apareceu bastante. Essa automação, hoje no jurídico, o ponto principal, que é o que mais faz sentido automatizar, são as tarefas de alto volume e baixa complexidade. Porque aí você não tem o risco de estar podendo errar com alucinações, ou do modelo de você ter riscos de LGPD e de segurança da informação. Então, você está fazendo tarefas, um exemplo ali é o contencioso em massa, né? Que você tem muito trabalho operacional que sequer é jurídico nesses fluxos, e que quem faz isso hoje na empresa são advogados. Nem precisaria ser advogado que está fazendo esse trabalho, porque é puramente operacional. Então, esse é um caso de uso que eu acho muito perfeito de você conseguir automatizar com agentes de IA. Essa automação, ela não era possível até 2024, porque com o RPA você não conseguia fazer isso, porque é uma automação que ela exige um mínimo de leitura de texto e entendimento de texto para você conseguir automatizar o processo. Então, é o caso de uso perfeito para inteligência artificial. Então, quando as pessoas me perguntam por onde começar, eu acho que o primeiro passo é você fazer uma análise do que você tem de tarefa mais repetitiva e quais são as tarefas que você gasta mais tempo e que são de baixo valor agregado, né? Que são simples. Exemplo, fazer um cadastro de um processo no ERP, ou definir a causa raiz de um processo judicial que está dentro da massa ali. Esse tipo de tarefa muito simples, você já consegue automatizar com IA. Fantástico, Pri. Você comentou, eu estou tomando nota aqui do que você está falando, porque eu acho que é tudo muito rico e naturalmente a gente vai depois gerar um material até para complementar tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, quem estiver participando aqui com a gente, depois a gente se compromete a entregar um material para, inclusive, resumir. Eu vou até usar essa IA que eu comentei com vocês no começo para poder gerar um resumo desse nosso encontro aqui de hoje, porque eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com muito conhecimento. Você falou bastante de agentes de IA, né? Esse é um termo que ele é novo, né?
é algo que, sei lá, até 2 meses, 3 meses atrás, isso era muito mais falado dentro das empresas de tecnologia, mas no mercado, você não escutava tanto. A inteligência artificial estava muito mais ligada a, sei lá, eu abri o ChatGPT, escrever um prompt, pedir alguma coisa e ele retornar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de a gente de IA. Você comentou dos RPAs. O que é o RPA? Tá? O RPA era um robô, como a gente costumava dizer, que você programava ele para fazer alguma coisa. A gente pode dizer, então, que talvez o agente de IA é a versão 2.0 do RPA, é o RPA inteligente? Me conta um pouco mais disso. Sim, sim. Você sabe explicar melhor do RPA, né? Que você é programador, mas o RPA é esse robô de automação em que ele só conseguia automatizar tarefas que eram 100% idênticas, né? Então, vamos pensar ali num documento de, por exemplo, uma ação judicial, que tudo aqui falando de massa, né? Então, você tem 1.000 ações judiciais que são a mesma causa raiz, mas você não conseguia automatizar, por exemplo, um cadastro de causa raiz no seu ERP jurídico com RPA, porque o documento ele muda de um para outro, né? Então, até o lugar dentro do PDF onde está a informação, se ele muda de lugar, o RPA não pega mais, né? Porque ele não interpreta o documento. E aí ficava quase impossível de automatizar quase tudo da rotina jurídica, porque os documentos não são padronizados. Se você muda um pouquinho o documento de lugar, o RPA já quebrava. E aí o agente de IA ele vem exatamente para isso. Ele é um robô de automação, digamos assim, né? Falando de um jeito simples, mas ele consegue interpretar o documento, né? Quando você joga ali um documento, um PDF dentro do chat GPT, ele lê e entende o documento, né? O agente de IA é exatamente isso. Então, assim, só para exemplificar, o agente de IA ele é como se fosse um LLM, um chat GPT, que realiza ações por conta própria. Então, você dá uma atividade, exemplo, pegue esses 1.000 processos judiciais e defina a causa raiz de cada um. Se a causa raiz for cobrança indevida, envie para o escritório A. Se a causa raiz for boleto em atraso, envie para o escritório B. Às vezes, então, o que ele faz? Ele não só recebe uma tarefa e ele cumpre essa tarefa, mas ele pensa ao longo dos passos dessa tarefa. Então, por exemplo, na hora que tem a causa raiz diferente, ele precisa parar nesse passo e raciocinar. E é isso que faz ele um agente. Ele raciocina, a causa raiz é cobrança indevida ou é boleto? E aí ele vai e toma decisões diferentes a depender do passo. Então, ele é um RPA mais complexo, né? Digamos assim. Legal. E E aí Não, tem assim, pode falar. não, eu ia só dizer assim, só para materializar, e talvez para quem não conheça o termo, RPA é automação de alguma coisa. Mas no modelo tradicional, imagina que eu tenho uma caixa. Então, o RPA está programado para executar aquilo que está dentro daquela caixa, como a Priscila comentou. Então, ele funciona para um cenário totalmente controlado. Acho que a grande diferença quando a gente fala de agentes de IA é o que você comentou, né? O poder de interpretação. Então, com RPA, eu tinha que, de maneira via programação, falar, olha, se acontecer isso, faça isso. Se acontecer aquilo, faça isso outro. Então eu tinha que prever, o programador tinha que prever todos os cenários possíveis e imagináveis. E naturalmente, na hora que rodava, apareciam outros cenários que o humano não tinha pensado. Com o agente de IA, ele faz isso, mas sem eu ter que me preocupar, o que você falou. Então, sei lá, pega um volume de dados e faça isso. Pronto, ele vai ter com a capacidade dele de interpretar, executar aquela atividade. Você falou também, mencionou algumas vezes LLM. Quer explicar para a gente o que é isso? O LLM é o que a gente conhece ali do chat GPT, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, tem um mundo de coisas que é inteligência artificial. Tem machine learning, deep learning, tem um monte de palavras aleatórias. LLM é um tipo de inteligência artificial, que são os Large Language Models, em inglês, né? Que são modelos de linguagem largos, não sei, na tradução literal, que basicamente é o chat GPT ali. É o Claude, é o chat GPT. E
E é isso, né? Quando a gente, inicialmente, todo mundo teve acesso ao chat GPT. E aí a gente costuma pensar em IA e aí você pensa no chat. Mas o ouro do jurídico e da automação e da eficiência que a gente pode trazer com IA é muito mais do que o chat em si. Para mim, o chat é uma cerejinha de bolo ali que vai agregar, que vai diminuir, que vai gerar menos eficiência do que os agentes de IA. Legal, muito bom. Você comentou também na tua primeira resposta sobre alto volume e baixa complexidade. Quase que o famoso Pareto, né? Você encontrar ali o teu 80-20, né? Às vezes a gente gasta muita energia tentando salvar o mundo, e aí tem um monte de coisa, aquela bela história, né? Às vezes eu me preocupo tanto com a formiga e o elefante está passando que eu não estou nem vendo, né? Conta pra gente alguns exemplos práticos, como que a gente pode, sei lá, dar um exemplo aí dentro de contencioso, quando a gente fala de alto volume, baixa complexidade, e talvez, obviamente que a gente não vai conseguir fazer aqui no tão curto tempo, né? Mas se eu tivesse que criar um agente de IA para executar uma atividade X aí que você vai me dar de exemplo, por onde que eu começaria, sabe? Alguma coisa nesse sentido, só para dar uma luz aqui para todo mundo. Eu acho que, assim, nesses últimos... Quando a gente foi criar a Sofira, né, eu conversei com muito... Tem um processo dentro de você criar uma startup que chama de discovery, que é você conversar com o seu possível cliente, entender quais são as dores dele, para você montar um produto que realmente resolva uma dor dele, né? Então, nesse processo, no segundo semestre de 2024, eu conversei com mais de 70 gestores jurídicos de empresas Nubank para tipo, todo tipo de empresa, desde o Nubank a uma empresa tradicional, não de tecnologia, né? E tinha duas coisas que era a dor principal de todo mundo, que, coincidentemente ou não, né, são as duas coisas que mais onde se mais gasta no jurídico, né? Que é contencioso e contratos. E o último seria consultivo, mas esse aqui é o caso de uso que eu mais acho que é aquele medo, né? O advogado vai ser substituído. Não vai, porque vamos focar aqui que todos os humanos vão para o contencioso, todos os humanos vão para o consultivo, para o contencioso estratégico e para contratos muito de alto volume. E a gente deixa o operacionalzão para os agentes de IA e você fica fazendo um trabalho de auditoria do trabalho deles, né? Então, acho que os principais casos de uso são contencioso em massa e contratos. E aí tem muita coisa que dá para fazer. Dá para fazer, inclusive, você pode contratar ferramentas. E eu acho que vale muito de saber qual é o seu custo com isso, né? Se o seu custo é muito alto e o valor que você paga para uma ferramenta pronta é menor do que o custo que você tem, faz sentido você contratar uma ferramenta. Às vezes, o seu custo nem é tão alto, mas é uma tarefa que lhe irrita. Você pode tentar ver de montar seu próprio agente de IA. Hoje tem várias ferramentas que eles chamam de no-code, né? Que é fácil de você que não sabe codar fazer, e também dá para fazer algumas soluções mais simples com isso. Mas o que eu vejo de caso de uso principal? Toda essa parte operacional, que eu diria, o que a gente chama de controladoria ali, né? Quando a gente está falando de contencioso em massa. E aí, hoje, tem muita ferramenta que ajuda nisso. Desde, por exemplo, no nosso exemplo da Sofira, a gente faz automação, a gente tem agentes de IA para fazer automação do contencioso administrativo. Hoje, nosso primeiro produto é de Procon, e aí a gente, ao longo dos próximos meses, a gente vai começar a subir o nível de complexidade para conseguir atender consumidor e tal. Mas falando de Procon, a gente automatiza o fluxo desde fazer o download das reclamações, de ir lá dentro do site do Procon e fazer o download disso, que é um trabalho operacional imenso que as equipes têm, porque falando de Procon, tem 8 sistemas diferentes que você tem que entrar e fazer um download manual. Então a gente entra, faz o download manual disso, bota na nossa plataforma, e aí a nossa camada de IA lê essa reclamação do Procon, entende do que se trata, define causa raiz, registra no ERP, entende quais subsídios precisa daquela reclamação, manda um e-mail para o time jurídico falando a lista de subsídios que precisa, recebe os subsídios, lê os subsídios,
faz a reclamação, faz a resposta, aí a gente manda para o jurídico aprovar, para ler a resposta pronta e aprovar, e aí a gente volta no PROCON e faz o protocolo. Então, você vê que são vários passos, e em cada passo a gente precisa parar e pensar. De repente, ali é uma ação que a gente colocou uma regra que a ação de boleto não precisa pedir subsídio. Então, se ele leu a ação, a CIP, né? Se ele leu a CIP e falou, é boleto, não precisa de subsídio, então ele vai raciocinar, vai falar, não preciso mandar e-mail para nenhum time pedindo subsídio, porque isso não precisa de subsídio. Vou fazer a resposta diretamente. Então, é um pouco isso. Então, tem muito isso, tem muito trabalho operacional no contencioso em massa, mas em contrato também, né? E aí é aquela dor de quem tem muito contrato, sempre, a dor sempre surge quando a gente tem muito volume, né? Do contrato, que você tem muitos contratos com contratos iguais, e aí mudou uma cláusula, e você tem que mudar a cláusula para toda a sua base de contratos, ou você tem que pesquisar em toda a sua base de contrato quais são os contratos, às vezes você tem 10 mil contratos, e aí metade deles tem uma cláusula de rescisão que é de um jeito, metade tem de outra, e aí você decidiu, o CFO decidiu que vai todo mundo unificar para uma rescisão só. Aí você tem que abrir os 10 mil contratos, entender quais que estão com cada rescisão para definir quais que você vai mudar. Você consegue hoje já fazer essa análise em massa e fazer essa sugestão de alteração de texto em massa desses contratos também. Então, são casos, sempre a gente está olhando para volume, e aí falando em ética e segurança, já puxando ali a questão, né? Quando você tem problemas, né, tarefas que a complexidade é baixa, a gente não tem questão de ética, não tem questão de alucinação, não tem questão de estar preocupado em saber será que o modelo está sendo enviesado ou não, porque não tem espaço, não tem subjetividade para enviesamento de dados, entendeu? É A ou B, assim, é mais simples. Então, por isso que para mim também esse é o caso de uso perfeito. Legal, muito bom. Você comentou alguns casos de uso aí, né? Eu gosto de trazer alguns exemplos também, e uma verdade, até você comentou da B2L, semana passada a gente estava lá também, a gente palestrou, a gente falou de inteligência artificial aplicada para contratos, né? E a gente vê, e a Priscila comentou também, né, a forma mais eficaz é você ir no mercado, contratar uma Legal Tech, uma Sofir, uma Equijur, ou tantas outras aí que oferecem diversas soluções, porque realmente são empresas sérias, né, que buscam, dentro da ética, dentro de compliance, desenvolver tecnologias para poder facilitar. Mas uma coisa é verdade, a gente escuta muitas vezes falar, eu desenvolvi a minha inteligência artificial. Não existe isso, tá? Nenhuma empresa vai desenvolver um modelo de inteligência artificial. É utopia. Todo mundo vai Exato. utilizar o modelo que existe no mercado, seja Copilot, seja OpenAI, seja Gemini, porque assim, é investimento de milhões, bilhões de dólares ali, e ninguém vai fazer. O que a gente faz é o quê? Pegar esses modelos e adequar esses modelos, trabalhar esses modelos, colocar a nossa ciência, as nossas necessidades, mas utilizando esses modelos que já existem, tá? Então, quando alguém fala, eu tenho a minha IA própria, certamente não tem, a não ser que você estiver falando Sim. direto com o OpenAI, ou direto com a Microsoft ali, aí sim, realmente, eles são donos do modelo, né? Então, isso é legal de desmistificar, porque vira e mexe a gente escuta o pessoal falar isso, e eu acho que a gente tem que trabalhar para um mercado cada vez mais transparente, né? Às vezes, quando você ouve isso, pode ser até que a pessoa não saiba exatamente o que está dizendo tecnicamente, né? E aí é isso, né? A gente também tem uma questão que a IA está na moda, então tá todo mundo querendo surfar o hype. Então, a gente às vezes é bombardeado com 1 milhão de ferramentas e você não sabe nem dizer o que é de qualidade, o que não é de qualidade. E você entender minimamente, tecnicamente, é por isso que eu faço questão e que eu amo falar do assunto de forma técnica para o advogado, para ele se munir minimamente ali de um conhecimento técnico para saber conversar com os prestadores de serviço e conseguir identificar quando estão vendendo gato por lebre, porque é isso que o Bruno falou.
E aí é mais um termo técnico, né? Quando alguém fala que desenvolveu um modelo, desenvolveu um IA, é exatamente isso. São bilhões, não é milhões, é bilhões de dólares para você desenvolver um modelo. O que é um modelo? É a base pela qual o chat GPT roda. E todas as ferramentas legal techs que existem no Brasil, e basicamente todas as ferramentas no mundo, tirando a OpenAI, a Anthropic, que é do Cloud, e o Gemini, que é do Google, todas as ferramentas de IA usam a base de uma dessas três, né? O modelo de uma dessas três. Ninguém cria sua própria IA. Você cria um produto, uma camada de produto que está usando esse conhecimento desses modelos aqui para poder operar, né? É um pouco isso. Perfeito, perfeito. Falando ainda de casos práticos, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pediu bastante, aqui na Equijur hoje a gente trabalha exatamente nessa linha, né? A Equijur é parceira da Microsoft desde o começo, a gente foi acelerado lá no começo pela Microsoft. Então a gente é parceiro 100%, toda a nossa tecnologia está dentro da Microsoft, tudo, a nossa infraestrutura, e aí, naturalmente, a gente tem que se preocupar, e aí quando fala, já pegando um pouco ali da questão da ética, de segurança e tudo mais, como eu falei, está conectado com parceiros que sejam idôneos e que seguem boas práticas, que seguem políticas de desenvolvimento seguro. Para quê? Para que a gente utilize caminhos oficiais, as APIs oficiais. Então, a API é aquela ponte que liga uma coisa na outra. Então, quando a Equijur, quando a Sofira desenvolve um produto usando esses modelos, a gente não está usando o chat GPT da forma como o consumidor final opera. A gente vai por meio de caminhos oficiais, protegidos, seguros, para poder garantir que não vai ter vazamento de dado, que um dado não vai ser compartilhado com o outro. Então, é importante vocês, quando forem olhar o mercado, se atentar a isso. A empresa que eu estou procurando, ela tem certificações de segurança da informação, ela tem ISO 27001, ela tem SOC 1, SOC 2, que são relatórios específicos para poder tratar de segurança da informação, de políticas de gestão de acesso, né? De novo, falando de casos práticos, e trazendo aqui para o dia a dia, hoje na Equijur a gente segue esse modelo, né? E a gente tem, por exemplo, acabou de chegar um processo, eu consigo ler a inicial desse processo, então aquilo que um advogado demoraria algumas horas para poder ler aquele processo, fazer um resumo daquele processo, identificar padrões naquele processo, fazer uma análise, gerar uma juriometria, por exemplo, uma probabilidade, uma estatística de risco daquele processo, ler quais são os pedidos da ação, né? Então o que o advogado da parte contrária pediu, o que ele está pedindo de valores. Então, tudo isso aí, hoje a gente consegue fazer em segundos, de uma maneira muito consistente. De novo, é o famoso 80-20 aqui. Então, é uma atividade extremamente repetitiva, com baixa complexidade. Então, tem que analisar iniciais de processos, né, as mais variadas, e aí a interpretação da IA permite isso, a gente lê documentos diversos, e a partir disso, eu gerar tudo isso que eu falei para vocês, né, gerar um resumo, gerar quais são os pedidos. Então, é uma aplicação prática, né? A Priscila também comentou de contratos. Então, imagina, você receber uma minuta ali do teu cliente, do teu fornecedor, e aí você tem uma política de análise de contratos, né? Quem é de departamento jurídico aqui sabe bem isso. Então, eu tenho lá a política da empresa para contrato. Eu não posso assinar contrato que não tenha previsão de multa, questão de responsabilidade, blá, blá. Então, o que a gente faz? A gente pega esse modelo de política e treina a inteligência artificial com base nesse modelo. Então, eu delimito falando, olha, não olha a internet, eu quero que você analise esse contrato que acabou de chegar com base exatamente nessa minha política. E está aí outra aplicação prática, você utilizar a inteligência artificial para analisar um contrato em cima da sua política. Faz sentido isso também, Pri? Você já observa esse tipo de aplicabilidade para a inteligência artificial? Sim, você conseguir treinar, você tem o agente ali, né? Que é, nesse caso de agente que a gente tá falando, né? Você tem o agente que ele faz um trabalho do começo ao fim, mas você coloca ali uma camadinha de personalização com as políticas e com as regras
do cliente, né? A gente faz isso bastante na Sofira também, que a gente está falando de PROCON, né? Então, quais são as suas regras? Não só pegar as regras e as políticas, como olhar o histórico também, né? Vamos responder PROCON, tá? Então, eu vou pegar os últimos anos de PROCON dessa empresa e eu vou rodar, eu vou entender os padrões e aí eu vou criar uma estratégia aqui em cima das políticas também para a gente entender como que a gente responde de uma forma mais eficiente. E eu acho que tem esse ponto que talvez não seja tão claro, porque a gente fala menos do ponto de vista de jurídico. Os modelos de linguagem, eles são muito bons em analisar dados em larga escala, né? Eles têm uma capacidade computacional de ler muitos documentos, porque a inteligência artificial nada mais é do que modelos estatísticos matemáticos. Então, ele é expert em analisar uma quantidade de dados muito grande e encontrar padrões. Então, a jurimetria pura, né? Quando a gente está Padrão e aplicando para o tendência, né, direito, Pri? é isso. Padrão e Padrão e tendência a tendência. partir, né? Legal. Então, Bacana. isso fica mais rico ainda quando a gente está falando de contencioso em massa, e não só contencioso em massa, né? Até em contratos mesmo. Você analisar seu histórico, quando a gente entra quando a gente recebe uma empresa para analisar o PROCON, a gente consegue entrar em todo o histórico dele do PROCON, dos últimos anos. Então, a gente consegue baixar esse histórico e rodar isso, entender o que deu certo, o que não deu certo, e conseguir criar. E eu sinto que isso é uma dificuldade para o jurídico, né? Porque como tudo é tão manual, a gente não tem dado de nada. Historicamente, é difícil da gente entender padrões e tendências. Então, é um plus aí, é uma cereja de bolo. Além de você gerar eficiência e diminuir custo, você consegue ser mais assertivo e mais inteligente no trabalho. Perfeito. Quando a gente fala de jurometria, análise preditiva, o que que é isso, tá? Só para desmistificar também mais um termo. Nada mais é do que você analisar um volume de dados, como a Priscila comentou, e a partir dali você, com o modelo matemático, estabelecer e prever o futuro, né? Seria basicamente isso. Antes da IA, isso era feito como? A partir de dados estruturados. Então, eu tinha que ter, de uma maneira muito tabelada, esses dados para eu pegar um modelo matemático e fazer uma projeção de futuro. A IA veio e acabou com isso, porque eu não preciso mais ter esses dados estruturados. Ela consegue, no meio de um volume de dados bagunçados, fazer essa projeção. Então, aquilo que demandaria um tempo gigantesco para eu criar um modelo de predição. O que é um modelo de predição? Sei lá, imagina, eu tenho aqui milhões de decisões de processos trabalhistas envolvendo um determinado assunto, e aí eu quero analisar essas decisões e tirar as minhas conclusões, fazer as minhas projeções. Então a IA faz isso assim, com os pés nas costas, né? Porque é uma atividade volumosa e que não necessariamente tem um padrão. Então isso vai totalmente alinhado, tá? Bom, eu queria falar de um outro tema, Pri, falar de cultura, falar de implementação, né, na veia, na prática ali, né? A gente sabe que existe, querendo ou não, ainda muito receio e muita resistência, né, dentro dos escritórios, dentro dos departamentos jurídicos, e aí ou tem muito isso, ou vem daquele negócio top-down. A minha meta esse ano é implantar alguma coisa de IA, faça qualquer coisa, né? Então, como que a gente equilibra isso e como que a gente tira, como que a gente engaja as equipes, como que a gente derruba as resistências, né? Por onde que eu começo para poder... imagina que eu sou de um DJ aqui e eu preciso avançar com um projeto de IA aqui dentro. Sim, esse tema é muito bom. Eu acho que, primeiro de tudo, você precisa entender, né, como gestor aqui, da onde vem essa dificuldade, vamos dizer, né, que tem essa dificuldade de implementação. Qual é o motivo raiz disso? Eu imagino que, quando a gente está falando de IA, a maior parte deles é o medo de ser substituído, né? Então, eu acho que o passo principal é você conseguir entender com a sua equipe e aí ter uma comunicação mais clara possível, de entender os medos, meio que fazer um assessment ali do que a galera tá pensando e você conseguir quebrar essas barreiras já de início. Então, a gente vai implementar a IA aqui nesse projeto por causa disso. Eu acho que ter uma conversa com a equipe gerando transparência para já diminuir esse medo de que todo mundo vai ser demitido porque vão implementar IA, tá? E eu acho que uma coisa muito interessante é talvez trazer alguns dados.
e eu tô captando investimento para a Sofira, né? E aí eu precisei montar o nosso deck, e aí eu fui atrás de muito dado de mercado, eu tive que olhar muito, criar o tamanho de mercado jurídico e tal, então eu tive que olhar muito essa parte de dados. E aí, algumas coisas interessantes que eu encontrei. A Thomson Reuters faz uma pesquisa anual ali o Legal Department Report que eles soltam e tal, e obviamente os últimos anos o tema foi eficiência sempre, e aí um dado interessante que eu li é que, tô olhando aqui do lado, 65% dos departamentos jurídicos estão sentindo que o trabalho aumentou, mas a equipe está estagnada. Então, os C-levels, eles estão pedindo para você literalmente fazer mais com menos, né? O resumo é isso. E que 59% receberam ordens diretas para cortar custos. Especialmente porque o C-level todo está vendo essa onda de AI chegando e está todo mundo falando, cara, corta custo, que agora dá para todo mundo ser eficiente, vamos todo mundo corta custo. Então, eu acho que dá para explicar muito bem para a equipe que, cara, a gente tem um trabalho. E aí, juntando com o dia a dia do jurídico, né? Ali no LinkedIn, a gente está sempre fazendo conteúdo. E eu acho que o tema número 1 de todo advogado que está produzindo conteúdo no LinkedIn é o quanto o jurídico não consegue ser estratégico porque está sempre apagando incêndio. E eu acho que agora é o momento perfeito do jurídico conseguir criar ferramentas e processos para ser mais eficiente, para que ele consiga tirar a cabeça debaixo d'água e conseguir ser um jurídico proativo, ser um jurídico estratégico. Então, é uma mudança de cultura não só de as pessoas aceitarem sobre IA, mas de você mudar como o jurídico em si opera, de ser um jurídico reativo, para você agora ter finalmente tempo de ser um jurídico proativo, de ser um jurídico estratégico que agrega valor. E aí, de uma forma muito prática, eu acho que o primeiro, assim, isso aqui é a teoria, né? Mas de uma forma muito prática, na hora de você implementar a IA no seu time, eu acho que o que eu faria inicialmente, se você vê um certo medo, é você encontrar no time quem são os early adopters, né? Que a gente chama em tecnologia, que são aquelas pessoas que você sabe que ela vai querer testar primeiro, que ela é mais aberta para a tecnologia e que são os embaixadores, vão ser os embaixadores do seu projeto. Então, seleciona essas pessoas no time, dá as ferramentas para ela usar, culturalmente parabeniza elas, premia elas na frente de todo mundo, você começa a criar essa cultura de que isso é bom, que quem começar a encabeçar isso e tiver esse tipo de ação vai crescer, vai ter mais oportunidade, você vai criando um fluxo, né, um ciclo repetitivo que se retroalimenta. Fantástico, ótimas dicas, gente. A Pri usou um termo e nosso dia a gente pode falar encontrar os facilitadores, né? Encontrar os engajados, os fãs de tecnologia. Então, vai atrás dessas pessoas que certamente elas vão defender aí com unhas e dentes, tá? Deixa eu partilhar aqui a tela de novo rapidinho, só para a gente. Infelizmente, a gente já está entrando na reta final da apresentação do nosso webinar. Não parece, mas já foi quase uma hora. Bom, só para falar da Equijur bem brevemente, tá? Então, a Equijur é uma empresa de software jurídico, um RP jurídico. A Pri usou várias vezes esse termo, conectar o RP. Isso é legal de dizer, tá? Lá dentro da Sofira, é parceiro da Equijur, então a gente consegue hoje integrar os produtos, porque cada vez mais cada um precisa estar focado e dedicado naquilo que é muito bom. E aí o grande change the game é você estar conectado nesses parceiros. Então, hoje, dentro da Equijur, nós estamos focados em desenvolver solução para atender todas as dores do departamento jurídico, então, gestão de contencioso, contrato societário, procurações, enfim, tudo aquilo que é demanda de um departamento jurídico, e tudo isso utilizando e já contando com inteligência artificial embarcada para poder facilitar, obviamente, dentro de cada escopo, de cada necessidade, para que a gente consiga entregar aquilo que de melhor tem, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidamente para vocês, 2 segundos, a interface do Equijur, do RP jurídico, né? Então, obviamente, eu tenho uma série de soluções, eu tenho Power BI integrado, eu consigo navegar por dentro dos módulos, eu consigo ter controle de workflow, enfim, depois, no final, a gente vai deixar ali um QR Code
do nosso contato, quem quiser depois bater mais um papo, quem quiser depois chamar a Pri, enfim, para a gente poder aprofundar. Mas o que eu queria trazer aqui, tá? A gente não fugir do tema e trazer na prática aqueles cases que a gente comentou ali com vocês. Então, por exemplo, aqui eu estou dentro de um contrato, dentro do Equijur, então o Equijur ele tem um módulo de contratos, um CLM, que vai desde a solicitação do contrato, aprovação, revisão, geração automática da minuta, assinatura, e aqui essa é a ferramenta de editor, é como se fosse um Word dentro do sistema. Então, a partir do momento que eu subo para cá uma minuta, né, um modelo de contrato, seja um modelo interno, seja um modelo externo, eu consigo fazer a análise por meio de inteligência artificial desse contrato. E aí eu consigo trabalhar prompts padrões, aquilo que a Priscila comentou, de você customizar, de você pegar coisas específicas do teu dia a dia e treinar a inteligência artificial, treinar o modelo com base nisso, né? Então eu consigo fazer esse trabalho, eu consigo interagir com a inteligência artificial, fazer perguntas em cima desse contrato e ajudar na tomada de decisão. Então está aqui um exemplo prático de como que a gente pode utilizar a IA para análise de contratos, tá? Outro exemplo prático é dentro de contencioso. Aqui na Equijur a gente tem o Xfinder Distribuições, que dentro de vários robôs que nós temos, então a gente faz ali a captura do processo, da publicação, do andamento, aquela coisa toda. Aqui a distribuição é um processo novo, que acabou de ser capturado. Então eu consigo capturar o processo, a documentação e já utilizar um modelo de IA para analisar esse processo, né, e de maneira assim muito simples, no momento do cadastro, de efetivar o cadastro desse processo, além de eu conseguir preencher, que foi um outro exemplo que a Priscila deu, né, então lá o famoso 80-20, o cadastro de um processo. Então eu uso IA para poder fazer o cadastro desse processo, seja para me gerar um resumo automático de tudo aquilo que é o processo, seja para identificar a causa raiz do processo, né, ou seja, por exemplo, para eu já identificar quais são os pedidos da ação, para eu poder já classificar qual que é o risco, qual que é o valor envolvido, ou seja, é uma atividade que um advogado demora algumas horas para fazer a partir da leitura de um processo, a gente consegue fazer em segundos e com um nível de acerto extremamente elevado. Então, isso é bacana de dizer também. Bom, queria agora abrir aqui um espaço para que vocês interajam com a gente, né? Para quem tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de questionamento, só levantar a mão, a gente vai liberando aqui o microfone e vamos aproveitar aqui para poder fazer essa troca. E, enfim, vocês estão com uma das melhores especialistas em inteligência artificial do setor jurídico aqui com a gente, então aproveitem. Enquanto ninguém pergunta perguntaram, pode falar. Vai lá, Lidiane. Acho que você precisa liberar o microfone dela, né, Giovanni? Pronto, acho que agora foi. Estamos te ouvindo. Agora não mais. O não eu escutei, mas quando você começou a falar, o áudio tá bem baixo, na verdade. Vou falar um pouco mais alto. Dá para ouvir? Dá para ouvir bem baixinho, mas dá para ouvir um pouco. Agora não dá para te ouvir mais. Agora não dá mais. Vou digitar. Tá, É joia. melhor. Enquanto ela vai digitando, vou permitir aqui também. Maravilha. Pra Já Ismênia temos o doutor Ismênia. Tudo bom, amiga? Acho que já está liberado para você. Parabéns para você, para você, para Priscila, por esse evento, por vocês se disponibilizarem a partilhar conteúdo. Muito obrigada. Priscila, eu queria só te fazer uma pergunta. Você mencionou que você aplica IA para ler algumas notificações de PROCON. Você tem um double check ou já são a recorrência do que você tem contato já te dá ali uma garantia, uma tranquilidade para deixar a IA trabalhar sozinha? Qual que é a tua experiência com isso? A gente Bruna tem um conhece, double check. eu sou a pessoa do detalhe, né, Bruna? Sim. Quando ela falou Bom isso, me deu uma ponto. dor no coração. Bom ponto. A gente tem sim um cheque, a gente chama de, dentro desse processo de agentes, a gente chama de human in the loop, né? Os termos sempre são em inglês, mas é o humano no loop ali, né? Então, quando a gente está gerando uma resposta jurídica, especialmente para a parte da resposta, né? Que a gente vai protocolar,
a gente faz um processo em que depois que a resposta é gerada, a gente tem um botão de aprovação para que o jurídico interno leia aquilo e clique que aprovou para a gente protocolar. E aí vai depender do nível de complexidade da tarefa. Então, como a complexidade é um pouco maior aqui, quando a gente está falando de criar uma resposta inteira, a gente coloca um botão de aprovação. Quando é uma coisa um pouco mais simples, como, por exemplo, o cadastro de causa raiz no RP, você não precisa aprovar individualmente. Geralmente, o que a gente faz é a auditoria ali de pegar a amostragem. E esse é um ponto que eu ia falar sobre o nível de erro, né? O jurídico hoje, ele tem tanto trabalho, especialmente quando você terceiriza para advogado, a massa, né? Para o escritório de advocacia da massa. A gente vê que hoje o escritório ele tem tanto volume de processo que tem muito erro humano que acontece. Então, que a empresa não tem nem ciência, né? Porque ela não consegue acompanhar o processo como um todo. Esse ano mesmo, em fevereiro, eu processei o Santander. Tem alguém do Santander aqui, do jurídico? Eu processei o jurídico Santander e no meu processo eu estava falando sobre maçã e o Santander respondeu banana. Isso acontece muito, porque não deu tempo do escritório ler a minha inicial e ele respondeu qualquer coisa para não dar revelia. E a empresa não tem nem ciência disso, porque ela só recebe aquele Excel padronizado ali, se o processo foi arquivado, se não foi arquivado, né? Então, a gente vai conseguir ter muito mais noção, inclusive, com o IA, com a auditoria ali, do percentual de erro, que não vai passar ali de 5%, e que a gente consegue ir manejando. E aí é por isso que o importante é que a gente comece com as tarefas de mais baixa complexidade, e aí a gente vai aumentando essa complexidade ao longo dos anos daqui para frente, porque a capacidade dos modelos ela vai sempre melhorar, né? Nos últimos 2 anos, os modelos de linguagem dobraram de inteligência a cada 7 meses. Então, daqui a 2 anos, a gente vai conseguir fazer tarefas muito mais complexas sem erro nenhum. Boa, muito bom. Tem 2 aqui no chat, eu vou te passar a primeira, depois a segunda eu respondo, e tem mais 2 pessoas com a mão levantada. Vamos lá, a primeira é da Luciana, ela fala, como é que fica a questão da segurança de documentos sigilosos dentro de IA. Então, se existe mesmo uma segurança quando a gente segue ali as APIs, quando a gente está usando essa estrutura fechada, né? Como que isso, que tipo de garantias a gente pode pensar quando é adotada essa estratégia? Eu acho que é isso, né? Primeiro de tudo, se você está usando o chat GPT no modelo gratuito, não coloca, pelo amor de Deus, nenhum dado sensível, porque no modelo gratuito o dado é de todo mundo. Eu acho que a partir do GPT Enterprise é que você já tem ali um sigilo. Quando a gente está falando, por isso que no jurídico é bem importante que a gente use as ferramentas de Legal Tech que se aproveitam da inteligência ali do GPT, mas ela tem uma camada de segurança em cima, né? Então, ela vai fazer ali um trabalho, tem um profissional que se chama o engenheiro de segurança da informação, que é um cara que trabalha só para isso, só para garantir que está tudo seguro, que está tudo sempre sendo, enfim, os dados estão sendo anonimizados e tal. Então, o importante é você conseguir contratar uma empresa que seja confiável, e não só isso, como você olhar ali no contrato, na hora que você for contratar, os termos ali, analisar tudo direitinho, né? Perfeito. Você comentou o ponto que eu acho que é crucial. Quando você contrata uma Sofia, uma Equijur, por exemplo, internamente eu estou respaldado contratualmente com a Microsoft, por exemplo, de que tudo que eu trafegar por dentro daquela API é um dado protegido. Então, assim, eu tenho uma segurança jurídica que me garante que vai funcionar dessa forma. A segunda da Lidiane, que ela coloca aqui, ela fala... a minha pergunta é sobre os agentes de IA aplicados na revisão de contratos, né? Então, quando não se trata da criação de um modelo, e sim da análise de modelos diversos. Basicamente a mesma coisa, tá, Lidiane? Então, eu pego até um pouquinho do exemplo que eu dei aqui dentro do Equijur, já aplicando essa tua dúvida. Então, eu subi um contrato já pronto e pedi para a IA analisar aquele contrato a partir daquilo que eu coloquei. E aí eu posso tirar dúvidas, né, fazer os prompts ali, ou já com prompts pré-definidos, baseados na minha política de contratos, eu consegui obter as respostas. Então, a minha política de contrato fala XYZ. Esse contrato está respeitando a minha política, tá? Então, acho que é mais ou menos isso.
Aqui, pela ordem, eu acho que é a Daniela. Você libera para ela, Giovanni, por favor. Prontinho. Oi, boa noite. Eu gostaria de entender, por exemplo, para uso pessoal, eu noto muita diferença quando usa-se o chat GPT e o Copilot, por exemplo. Para texto, o chat GPT é infinitamente melhor que Copilot, na minha opinião. Quando utiliza-se na automação que tem essa camada de segurança, o que vocês fazem? Vocês utilizam um mix de IAs para que cada uma que atenda melhor cada uma das questões, um texto, outro estatística e por aí vai, outros que até ajudam aí na elaboração de dashboards e tudo mais. Tem esse mix? Quer responder aí, Bruna? Vai lá, Pri, pode ir. Não, essa pergunta é muito boa. Sim, a gente faz o mix. E aí é isso, exatamente. O desenvolvedor, né, ele entende que tem um modelo aqui que é mais rápido e que ele é melhor para essas tarefas aqui de caracterização. Quando a gente está falando de codar, o Claude é muito melhor. Para tarefas de texto, você está comparando o Copilot com o ChatGPT, né? Eu quero ver eu sugiro que você teste o Claude e o Gemini, tá? Para texto, porque eles são muito melhores que o GPT, na minha opinião. Então é isso, a gente entende que cada modelo é melhor para uma coisa, e isso todo mundo já meio que sabe quais são os modelos que é melhor para cada coisa, inclusive até para a gente conseguir fazer o produto mais barato. Então, às vezes, vamos baratear aqui, esse modelo está mais barato, e essa tarefa aqui é muito simples, a gente consegue rodar nele. Essa parte aqui, a análise de um contrato, é mais complexo. Vamos botar o Claude aqui. Então, a gente consegue fazer esse mix. E aí, a gente coda isso por trás. Perfeito. E Muito assim, obrigada. hoje, a gente, cliente final, quando a gente entra no ChatGPT, a gente vê lá, sei lá, versão 3, 4 e 5. Mas existem diversas outras. No próprio ChatGPT, o próprio OpenAI, ela tem, assim, infinidade de modelos. Depois eu vou achar um print, tá? Tem uma página da Microsoft, assim, sem brincadeira, acho que passam de 200 variações, 400 variações, e aí cada uma muito específica para uma coisa. E aí a Legaltech, ela faz justamente isso. Ela vai usando, ela vai naquela prateleira e vai pegando aquilo que é melhor para aquele objetivo, para entregar um produto final legal. Vamos lá, Maravilha, seguindo aqui. muito obrigada. Imagina, Daniela. O Wilson, tudo bom, meu amigo? Boa noite. Só liberar o microfone aí, pode mandar ver. Acho que tá mutado o seu microfone. Mas Sabe direito. escuta. Isso, estamos escutando. Sim. Tá. Primeiramente, boa noite. Eu não falo que é uma palestra, é uma aula, né? Eu estou aprendendo com vocês aí, com o Bruno, com a Priscila. Legal, interessante que a Priscila falou que a inteligência artificial não vai substituir o advogado. Isso eu vejo ainda uma resistência muito grande dos colegas, que é a questão aí de não utilizar a inteligência artificial, porque fala que vai substituir, enfim, essas questões. É muito bom. A minha pergunta que eu faço, né, para vocês da experiência, né, como a Priscila falou, que daqui 2 anos o erro vai ser cada vez menor, porque vai se aperfeiçoando. Porque eu encontro algumas questões no GPT, por exemplo, citações de jurisprudência, às vezes o GPT traz lá que não existe. Inclusive, Nem saiu até uma pesquisa decisão... jurisprudência no GPT. É o pior. Inclusive, É inventar tudo. inclusive, teve até um juiz que oficiou a OAB porque a advogada colocou lá o comando e veio uma jurisprudência que não existe. A pergunta que eu faço, Priscila, como você falou que foi atuante aí na advocacia, ainda atua, e eu trabalho muito com questões previdenciárias. Você acha que no futuro tem a possibilidade, daqui uns 2 anos sem erro, fazer um planejamento previdenciário usando a inteligência artificial, junto ali com o meu INSS, juntando as carteiras de trabalho, todos os carnês, ou não vai rolar por enquanto, nesse longo prazo, ou não vai rolar por enquanto? Exato, você falou que sem erro. Eu entendo menos 10 sobre previdenciário, tá? Eu não sei qual é o trabalho que você precisa fazer para conseguir fazer um planejamento, mas primeiro, tem coisas que o GPT não faz bem, e jurisprudência para mim é o número 1. Nem tenta, pelo amor de Deus, porque vai dar errado. Mas eu acho que nesses casos que você tem, e aí se não envolver jurisprudência, imagino que seja muito ali letra de lei, né? De repente você tem várias
leis previdenciárias diferentes, e você precisa comparar todas elas para montar um plano? Seria mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Para ver qual que seria o melhor benefício, tempo de contribuição, o que o INSS já faz ali na simulação. Mas Eu chutaria, tá? E aí, mais uma vez, eu entendo pouquíssimo materialmente de previdenciário, mas eu chutaria que é um caso de uso que está bem mais próximo do que a gente imagina, porque ele é menos subjetivo, o previdenciário, né? Você tem ali a lei, meio que é uma análise um pouco mais objetiva de se cabe esse, cabe aquele, e porque é numérico, você consegue facilmente comparar qual é melhor que o outro, qual que está aproveitando mais, qual que está rendendo mais. Então, eu acho que é muito mais fácil, inclusive, montar um plano desse do que montar um contrato de M&A que tem muitas subjetividade. Quanto menos subjetividade e mais numérico, melhor os modelos vão conseguir fazer mais cedo ainda. Tá aí um bom laboratório que a gente pode depois pensar em fazer. Eu acho que é legal, um desafio interessante. Show de bola, Wilson. Obrigado aí pela contribuição e pela participação. Elisa, Giovanni vai liberar teu microfone, fica à vontade. Boa noite, parabéns a todos. Foram sensacionais, eu admiro muito o trabalho de vocês. É mais uma provocação que eu queria fazer no momento. Sobre a questão de responsabilidade. A gente sabe que tem alguns PLs no Congresso sobre responsabilidade civil em casos de decisões que causem impacto. Eu queria saber o entendimento de vocês e eu também queria saber se vocês procuram investigar, trazer uma explicação por que a IA, por exemplo, adotou um caminho X e não Y, listou uma causa X, uma causa raiz X e não Y em determinado caso. É claro que ela vai interpretar, mas ela também pode alucinar. Então, se vocês conseguem trazer a explicabilidade dessa decisão, se vocês conseguem investigar esse ponto, e se também o que vocês entendem aí nessa parte de responsabilidade civil, caso a IA traga uma estratégia que cause algum tipo de impacto para uma empresa, por exemplo. Essa aí é a parte da ética que a gente começa a falar de sexo dos anjos, que eu amo, tá? Mas eu acho que tem alguns pontos que eu vou separar. Primeiro, sobre o PL, a lei e a regulação, ela sempre vai estar atrás da tecnologia. Ela sempre vai estar correndo atrás. A tecnologia sempre vai estar na frente, porque a inovação, ela acontece muito rápido e a lei é um processo demorado, né? Então, a gente sempre vai ter esse problema da regulamentação não estar acompanhando a tecnologia. Isso nunca vai mudar. Com relação às decisões, e aí a gente entra no que o humano faz melhor, que é esse ponto de subjetividade. Então, se a gente está falando de decisão judicial, eu acho que é uma zona muito cinzenta de como a gente pode usar isso. E eu acho que é muito importante que os tribunais consigam regulamentar internamente sobre esse uso. Quando a gente está falando de responsabilidade civil dentro de um departamento jurídico, por exemplo, aí, mais uma vez, sexo dos anjos, né? Mas eu acho que no final, a responsabilidade final, ela precisa ser do gestor jurídico da empresa, não da IA. Você vai criar os modelos ali, as regras, e você vai... Mas você tem que ser responsável por aquele trabalho final. E aí, por isso, é que o que faz sentido é você usar IA hoje para as tarefas menos complexas. E o que foi estratégico é você usar IA muito mais, no máximo, como um copiloto ali, né? Com o chat do lado. Com relação a por que ela decide para um lado ou para o outro, eu adoro esse tema, porque é um pouco... O modelo de linguagem, a inteligência artificial, ele é um modelo estatístico, matemático, que basicamente ele pegou de uma forma muito simples, assim falando, a OpenAI basicamente pegou toda a informação existente na internet do mundo, colocou dentro de um modelo matemático de estatística, e hoje esse chat que a gente conversa é basicamente um modelo estatístico matemático que ele define qual é a resposta mais provável para a pergunta que você fez, estatisticamente, matematicamente falando. Por que eu estou explicando isso? Porque, inevitavelmente, ele vai responder para você com base nos dados que ele foi fornecido, dos dados históricos. Então, esse é um problema ético
super interessante de debater, porque a IA, ela muitas vezes vai replicar vieses e preconceitos da sociedade, né? A gente tem um caso emblemático ali do modelo de IA, que era mais um modelo estatístico do que de IA, que ele, para pessoas negras nos Estados Unidos, ele acabava sugerindo ao juiz que ele não desse a saída condicional. E ele entendia que essas pessoas negras eram mais perigosas, sendo que foi comprovado depois que essas pessoas, enfim, não tinham essa relação. Mas sim, isso vai acontecer e a gente precisa prestar muita atenção em como a gente vai lidar com isso. Não tem uma resposta. Essa resposta é muito difícil, né? Assim, algo. É mais bem pelo amor ao complexo, debate mesmo, porque é amor ao complexo. debate, eu acho o máximo essa discussão. É um ponto bem complexo, Elisa, que você trouxe e extremamente importante. Né? Quando a gente fala do desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial, eu confesso que eu sou da área de tecnologia, tá? Eu sou formado em ciência da computação, tenho certificação, essas coisas todas. E para mim, que sou de tecnologia, assim, é complexo de você entender exatamente como que o algoritmo funciona, porque a programação ela sempre foi feita baseado, como a gente brinca, em if e else, né? Se e se não. Então você vai criando cenários. A IA, ela, em teoria, a gente brinca que é um emaranhado gigantesco de um monte de se e se não. Tecnicamente falando, é como se fosse uma rede neural, né, conectada, e aí não é que quando a gente faz uma pergunta, ela está lendo e entendendo a nossa pergunta. Ela separa cada pedaço da palavra em tokens, que é o que a gente chama, né, e aí, quando ela vai somando esses tokens, aquilo ali quer dizer alguma coisa. Então, no final ali, a resposta também vai ser baseada nesses tokens. Então, olha, quando eu somo esses tokens aqui, deu o número 10, por exemplo, a melhor resposta para esse 10 é esse aqui, 11, por exemplo. Então, é complexo. Por isso que, às vezes, ela realmente vai dar uma resposta errada, porque talvez a combinação de tokens ali levou para um caminho, para uma resposta que estava preparada para aquilo, mas não era. E aí, quando a gente dá uma devolutiva e corrige ela vai lá e reorganiza esses tokens, e a partir dali, na próxima resposta, ela vai saber que tem que ir por aqui e não mais por ali. Bom, vamos pegar a última aqui, do Eduardo, que colocou no chat, e aí depois o Giovanni vai fazer o sorteio de alguns brindes aqui para a gente trazer para vocês, e já deixar na agenda, tá? Dia 25/9, no mesmo horário, às 19h, a gente tem mais um X-Meet, mais um encontro. O Fabiano, super referência aí no mercado também, a gente vai falar, ele lançou um livro mês passado, então a gente vai debater em cima do livro, a gente vai falar de sistemas personalizados, então vai ser um tema super legal. Então vamos lá. Bruno, Eduardo, antes de você continuar, desculpa te cortar, mas só para facilitar. Pessoal, se vocês já puderem compartilhando o link que eu comentei aqui do sorteio, já puderem preenchendo, e acabo também de compartilhar com vocês a LP desse webinar que o Bruno comentou, tá? Bora lá, Bruno. Show de bola. Valeu. Preencha do sorteio, tá? Depois dessa resposta a gente já vai partir para lá. O Eduardo perguntou, Pri, se houver tempo ainda, então vamos lá. Qual que é a diferença sobre o nível de segurança quando contratado? Plano Plus, Pros e Enterprise. A gente já deu mais ou menos um pouco disso, mas vamos lá, para a gente fechar aqui a nossa tampa hoje. Eu acho que não tem, e aí eu sou mais leiga tecnicamente falando, mas assim, eu não sei se o termo seria nível de segurança. Eu acho que a segurança de todos esses planos é a mesma. A diferença é que em alguns planos ele tem essa segurança, que é a mesma para todos, mas no plano de graça ele diz que ele vai usar os seus dados para treinar o modelo, porque não existe almoço grátis, né? Então, se você não está pagando pela mensalidade, ele vai usar os seus dados, está pagando com seus dados. E aí, no plano Plus, você já pode escolher ali, ele não vem automaticamente. No Pro, né? No Plus também. Você vai lá na configuração e você pede para ele não compartilhar os seus dados para ensinar o modelo. Tem isso no Plus. Que na física, para outras coisas, eu uso Plus e eu fui lá e desliguei isso. Mas aí eu uso para as minhas coisas pessoais, né? Mas assim, eu sou meio desconfiada, então assim, eu não colocaria, mesmo no Plus, eu não colocaria dados dos meus clientes, por exemplo, no Plus. Aí eu acho que quando a gente está falando, se você é advogado e usa para o pessoal, o Plus tá ótimo, não é para o trabalho, você vai lá e desliga
Para os dados da empresa, de fato, eu acho que no Enterprise ele tem mais essa seriedade, digamos assim, de não compartilhar os dados, ou então eu usaria essas ferramentas específicas que garante ali que os dados não estão sendo compartilhados. Não só não estão sendo compartilhados, né, mas eles estão sendo anonimizados, toda a parte de dados sensível, você não consegue, ele descaracteriza aquela informação ali para guardar no servidor, então é um nível de segurança que você está garantindo ali. Legal, só para, enfim, depois não gerar dúvida nas terminologias, eu peguei aqui na hora que lá no próprio site do ChatGPT, os planos ali que eles oferecem, né? Tem o grátis, Plus, que aí são as 20 doletas por mês, e o Pro, isso para quem vai contratar de maneira personal, né? De maneira direta, tá? Enfim, só para os planos e os termos aí ficarem adequados. Maravilha, gente. É isso, obrigado. Giovanni, vamos fazer esse sorteio aí, vamos dar esses brindes. E depois, enquanto você vai sorteando, eu vou. Acho que você vai projetar a tela, não sei. Bora lá, vamos lá, pessoal. Aproveitando enquanto eu vou compartilhando aqui, o link do próximo webinar ele já está no chat, tá? Então, se vocês quiserem se inscrever. E também o link do sorteio, que eu já peguei os nomes aqui e vou sortear pra gente. Só um momento. Vocês estão vendo minha tela? Maravilha. Coloquei todos os nomes aqui. Lembrando, né, que entre amanhã e semana que vem a gente já vai entrar em contato com vocês para pegar endereço e tudo mais, né, para a gente conseguir entregar esse mimo. Então, bora lá, pessoal. E as sorteadas são a Ludmila e a Thaís Rocha. A gente vai entrar em contato com vocês depois, podem ficar tranquilas, que eu vou pegar os dados de vocês para esse mimo chegar direitinho na casa de vocês, tá? E acho que é isso, pessoal. Pronto, Bruno. Show de bola, gente. Obrigado, Pri. Sensacional. Obrigado demais pelo teu Obrigada tempo. pelo convite. Giovanni vai Adorei mandar uma as caixa. Perguntas do pessoal, inclusive, foram ótimas. Giovanni vai mandar uma caixa para você também, viu? Se ele não mandar, a gente puxa a orelha dele ali. Depois eu entro em contato com você, Priscila. Legal. Massa. Obrigado pelo tempo de todos. Eu deixei mais 2 prints aqui, tá? Um para quem quiser falar com a Giovana ali, procurar a gente, quiser conhecer um pouco mais da Equijura, a gente está super aberto e engajado aqui em poder trocar essa figurinha com vocês. E deixei também, reforcei ali os contatos, tanto o meu, da Priscila. Vai ser um prazer enorme aí a gente tomar um café, se conhecer. Então é isso. Obrigado pelo tempo de todos. Espero que tenham gostado. Perdão por termos passado aqui um pouquinho do tempo, mas as perguntas estavam boas e eu acho que valeu a pena. É isso, gente. Sim. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.